Olá, combatentes do canal da Guerra. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o ataque iraniano, né, às bases e instalações de Israel, que pode ter destruído até 20 jatos F-35. Mas antes de iniciar, eu queria dizer para vocês que eu sou o comandante Robinson Farinazo, militar da reserva da Marinha. Esse aqui é o canal Arte da Guerra, um veículo de análise militar, estratégicas e geopolíticas feito por profissionais. Então você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal e dê o seu like. Dito isso, vamos ao vídeo de hoje. Bom, conforme muitos já devem saber, no dia 1º de outubro, o Irã realizou um ataque de mísseis contra Israel. O que esse ataque teve de diferente, né? Primeiro foi o emprego em maior escala de mísseis hipersônicos, segundo também que eles não se utilizaram de drones, talvez pela lentidão e facilidade aí de detecção antecipada dos mesmos. A gente não consegue precisar efetivamente as razões iranianas, né? Mas o que acontece é o seguinte: Israel nega que os iranianos tenham atingido qualquer alvo de importância. Dizem que a eficácia do Iron Dome foi de 90 e tantos por cento. Isso é uma besteira, uma mentira deslavada. Os mísseis atingiram os alvos. É só vocês olharem os vídeos de explosão, tem dezenas de vídeos por aí. Os mísseis caíram no padrão iraniano, que é na sequência, no mesmo ponto em sequência. É um padrão que eles usam de ataque. O CEP, que é o raio de acerto dos mísseis iranianos, chega a 10 metros em alguns casos. Eles têm um CEP muito bom, talvez esteja entre os melhores do mundo, né? A possibilidade de erro deles é bastante pequena. Então isso é lorota. Quem está falando isso daí é aquela história, né? O golpe está aí, cai em quem quer, mas o Irã acertou muitos alvos de Israel. Não se sabe quantos mísseis foram lançados. Há quem diga aí, a imprensa está dizendo que foi 180, há quem diga que foi 200 e há quem diga que foi 500 mísseis. Não sei, não dá para dizer. O fato é que foi um ataque muito grande. Só que o que acontece é o seguinte: existe um canal, provavelmente russo, a gente não sabe a origem, né? Chamado Borzikman. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês. E o Borzikman, ele pega muitas informações da inteligência turca e da inteligência russa. E o Borzikman afirma que Israel perdeu 20 jatos F-35 e que os Estados Unidos estariam furiosos com relação a isso. Bom, eu não tenho condições de dizer que aconteceu nem que não aconteceu, mas o Borzikman tem revelado muita coisa que acontece no Oriente Médio e na Ucrânia, né? Então a gente tem que ficar com uma desconfiança muito grande. Por quê? Porque Israel impôs uma censura, né? Borrou diversas imagens aí das bases aéreas e não há motivo para se duvidar que o Irã não tenha atingido as mesmas. É impossível. Se o Iron Dome falha em outros lugares, vai falhar o Iron Dome, o Arrow, o Davis Sling e outros sistemas de defesa aí com nomes grandiloquentes aí. Não há motivos para duvidar que eles tenham falhado das bases aéreas também. Isso vai diminuir o poder aéreo israelense? Não. A gente não tem dúvidas a respeito disso. Por que eu digo isso aí? Porque apesar de se podem ter destruído esses 20 jatos, Israel tem uma quantidade muito grande, tem também F-15, F-16, uma série de coisas aí, mas é um abalo assim bastante gritante, né? Se a gente lembrar que cada F-35 custa em média entre 80 e 100 milhões de dólares, você pode colocar um prejuízo na faixa de 2 bilhões, né? Não é desprezível. Eu não duvido que isso tenha acontecido. O que nós estamos presenciando aí é uma mudança de paradigma muito grande com relação a Israel, porque se os Estados Unidos forem arrastados para o conflito agora, eu não duvido que vão, Israel ele prova para o mundo, dá prova cabal para o mundo que ele não pode se defender sozinho, ou seja, que não é uma potência como diz que é. Essa é que é a verdade. E nós temos que olhar uma coisa: eu acho que o Israel deve fazer um ataque de retaliação ao Irã nos próximos dias, acredito que isso é bem possível, mas a gente tem que lembrar que o Irã pode atacar de novo. E nós vamos lembrar outra coisa também: a economia de Israel vai mal, uma boa parte das cidades do, do norte de Israel foi abandonado, há uma diáspora do país que o pessoal não fala, mas tem, e agora começa a crescer o sentimento de incerteza. Porque se a gente for olhar bem mesmo a história de Israel, a cada 10 anos praticamente acontece uma guerra. Então eu penso assim: como é que você pode ficar num país, viver num país, né, que a cada 10 anos entra em guerra? A incerteza é muito grande.
E o que essa guerra diferencia das outras? Uma que a gente vai completar aí um ano de guerra daqui a 4 dias, né? Nessa segunda-feira aí. E outra também que essa guerra, primeiro por ser a guerra mais longa da história de Israel, segundo também porque dessa vez Israel está enfrentando seus inimigos mais poderosos. Os outros inimigos, principalmente o Egito e a Síria, eles tinham uma quantidade de material militar soviético muito bom, mas não conseguiam tirar todo o uso do mesmo, todas as potencialidades. Esses atacantes agora, Houthis, Hezbollah, Hamas e o próprio Irã, eles têm uma quantidade boa de armamento e tiram todo o proveito em cima dos mesmos. O Hezbollah, principalmente, ele consegue fazer assim toda a potencialidade do armamento que é disponibilizado para o Hezbollah, ele consegue trazer efetividade para os mesmos. O Irã não preciso nem dizer. Então a equação, na verdade, nesse momento, né, a grande incógnita vai ser a participação dos Estados Unidos. Será que os Estados Unidos estão dispostos a iniciar uma guerra no Oriente Médio? Por que a gente está falando isso? Os Estados Unidos têm bases no Iraque, na Síria, no Catar, diversos países aí. Essas bases não vão ficar impunes se eles ajudarem Israel no ataque ao Irã. Os Estados Unidos vai ser atraído para uma guerra. A gente não tem dúvidas a respeito disso. Será que vai valer a pena? Não sei. Tudo isso é questionamento, né? Agora, as operações israelenses no Líbano. Eu não acredito numa invasão em grande escala. Acho que Israel não tem punch para isso. Acho que o que Israel quer fazer? Pequenas incursões no sul do Líbano que justifiquem ataques aéreos, principalmente a Beirute. Por quê? O objetivo principal de Israel no Líbano é começar uma guerra civil. Eles não querem uma invasão, porque eles sabem que eles não vão conseguir controlar a região que vai até o rio Litani. Não controlam Gaza. O Hamas fez um ataque hoje, segundo Al Jazeera. Então o objetivo de Israel é provocar uma cisão entre a sociedade libanesa e o Hezbollah e começar uma guerra civil no país, da qual tiraria proveito. Não sei se isso vai funcionar, sinceramente eu não sei. Porque os ataques israelenses têm sido tão profundos, tão pesados, e no caso dos pagers foi uma coisa tão pérfida, que a sociedade libanesa não está vendo isso com bons olhos. Eu não apostaria nisso, mas pelo que a gente tem visto no último ano, o Netanyahu não é um bom apostador. Tem colocado as fichas dele, as poucas fichas que Israel acumulou durante 8 décadas aí, em jogos bastante ruins e perdido algumas partidas. E o que é pior, ele insiste nesse jogo de azar. Nesse jogo que ele está perdendo, está colocando mais fichas. O melhor agora seria parar, recolher as fichas que sobram, parar o jogo e tentar ver o que dá para fazer mais para frente. Mas parece que ele ele não tem stop loss. Ele continua avançando num jogo em que Israel está perdendo. Eu falei outro dia, numa discussão aí num grupo de debate, falei, olha, quem vai destruir Israel, se as coisas continuarem, não é o Hamas, não é o Hezbollah, não é o Irã, não são os Houthis, não é ninguém disso. É o próprio Israel. A própria liderança israelense está levando o país para um buraco cada vez maior, né? Se as coisas continuarem assim, nessa pegada, só restam 2 saídas para Israel. Ou atrair os Estados Unidos para uma guerra, pode se tornar uma guerra mundial, ou usar armas nucleares, né? Com consequências que a gente não sabe aí a magnitude. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, a gente volta daqui a pouco aí. Peço para o pessoal que assistiu aí, vamos dar o like, compartilhar, botar nos grupos nas redes sociais aí, principalmente WhatsApp, Telegram, Facebook. Quem puder ajudar com Super Sticker ou Super Chat ou se tornar membro do clube de canais, vocês nos ajudam ao crescimento. E também tem o Pix aqui na descrição para o pessoal que puder contribuir. E a gente volta então daqui a pouco, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais.